Muito bem, vamos agora ter o contacto com Armindo Laureano a partir do Lumiar, em Lisboa. Bom dia, Armindo. Armindo, bom dia. Em duas cinturas. Bom dia, João Pinto. Estou a ouvir. Bom dia, João Pinto e os ouvintes da 91.7. Cá estamos para mais uma edição do Mundo em duas sintonias. Um abraço também extensivo aos ouvintes que já estão na sintonia. Um até que agora, utilizando os novos dispositivos, o Xará, o Armindo Alcarvo, agora já está a acompanhar a nossa emissão a partir de casa. Uma emissão que vai chegando também a várias partes, a várias pessoas e a várias partes do mundo. Sim, senhora. Aqui já, e eu aproveito de roubar-te já também esta parte da cena, mandar um abraço ao Eduardo Soeiro, Hélio Melo Pinto, Walter Matos e Marcial Nholen Castra. Oh, ganhei hoje. Obrigado por estarem a acompanhar. Pois é. Vamos lá. Vamos lá. Então vamos começar pelos contores do torno do caso Lex. Parece que o presidente do Benfica safou-se, né? Pois, ele ainda não é um dos arguidos do processo, mas não está detido. Esse processo Sim, tem tem vários. Esta operação tem vários arguidos, alguns já detidos. Há um grupo de 5 arguidos que estão detidos, não é? E há outros que não estão detidos, entre os quais a figura central, que é o Rui Rangel, que é o juiz desembargador do Tribunal da Relação de Lisboa, a Fátima Galante, que é juíza desembargadora do Tribunal da Relação de Lisboa, que num passado foi mulher de Rui Rangel, que agora até é um filho, Luís Filipe Vieira, Albertino Figueiredo, João Rodrigues, também, Fernando Tavares e Bruna Garcia do Amaral, que é ex-namorada do Rui Rangel. Eles são arguidos não detidos, mas há um grupo de 5 arguidos que acabam por estarem já detidos e estarem a ser ouvidos. Então este processo tem 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, agora são 12. São 12, já se fala também de uma 13ª figura. Mas aqui, agora, passar esta informação aos ouvintes para perceberem quem é esta pessoa, quem é este juiz desembargador. Rui Teixeira é angolano, ele tem 62 anos, 35 anos de magistratura e há 15 anos que é juiz desembargador. É um dos juízes mais mediáticos e seguramente um dos mais controversos aqui em Portugal. Todos o conhecem, mas poucos gostam dele. E esse sentimento também ele faz saber que é recíproco, também que não gosta de muito deles e critica abertamente o próprio Ministério Público, não só. Ele nasceu em Angola, como eu já disse, a 12 de março de 1955, estudou Direito em Lisboa e já na faculdade era uma figura muito popular. Ele é irmão de uma figura ligada à comunicação social já falecida, também nasceu em Angola, o Emílio Rangel, que foi diretor da SIC. Emílio Rangel de Sousa da Memória, já falecidos, mas foi diretor da SIC. Ele é irmão do Emílio Rangel. Então é uma figura ligada ao futebol, porque foi candidato também à presidência do... Primeiro, a apresentar uma candidatura apoiando a presidência de José Eduardo Muniz. Depois ele próprio mesmo apresentou-se como candidato à presidência, tendo perdido com o Luís Filipe Vieira, mas depois disso criaram uma certa aproximação. E digo também que esta operação tem o nome de Lex porque a Polícia Judiciária assim chamou, porque Lex significa lei em latim e tem a ver com o facto de os alvos serem ligados à justiça, como é o caso do juiz. Só aqui para esclarecer também a curiosidade dos ouvintes, por exemplo, outra operação que é chamada Operação FIS, mas que vale por estar citado o nome do antigo ex-vice-presidente Manuel Vicente, acabou por ser chamada Operação Manuel Vicente, mas na realidade é Operação FIS. FIS é um gelado. Eu ainda era miúdo nos anos 80, quando andava por Gaia, e já provei muito desse gelado. Era um gelado da Olá, gelado FIS. E desapareceu do mercado lá para o início dos anos 90, agora voltou há alguns anos a ser consumido. Então, só para perceberem muitas vezes como é que é um nome que se dão a determinadas operações, a Polícia Judiciária vai fazendo assim. Mas agora, perceber os contornos desta operação que já está aqui a marcar, porque agora já se esqueceu um bocado aqui em Portugal a Operação FIS, a Operação Marquês, e agora está tudo em torno desta nova Operação Lex. É uma operação que é realizada no âmbito do inquérito que nasceu de outra investigação, que ficou conhecida como a Rota do Atlântico e que tem como figura central o empresário José Veiga, sobretudo conhecido pela intermediação de jogadores de futebol. Ou seja, o inquérito que está
centrado no juiz Rui Rangel, é um processo filho da investigação Rota do Atlântico. É que no âmbito deste último inquérito foram realizadas buscas nos escritórios do advogado José Bernardo Santos Martins, que é amigo de longa data de Rangel, que recebera do seu filho único avultantes somas de dinheiro de José Veiga. Então houve aqui uma ligação. E nas buscas foram encontrados vários documentos que comprometiam este juiz, Rui Rangel, nomeadamente talões de depósitos bancários, feito na conta de magistrado e troca de e-mails suspeitas. Então, esta operação, Rota do Atlântico, nasceu de um pedido de cooperação judicial que foi feito pela Suíça, e depois foi remetido à Unidade de Informação Financeira da Polícia Judiciária e do Departamento Central de Investigação e Ação Penal de Portugal para analisar as transferências de depósitos que envolveram várias suspeitas, acabou por gerar entre aspas, um filho que é esta operação Lexi, que vão aparecendo então estes arguidos. Agora, uma coisa, outra figura, doutor, e tu falavas que é o presidente do Benfica, porque aqui os clubes e os presidentes de clubes têm um estatuto, têm uma notoriedade, têm um estatuto muitas vezes comparado a governantes ou mesmo políticos, tem muita força. E então, isso chama a atenção. Qual é o papel do Benfica nas duas operações? É que foram realizadas buscas na residência do presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, e nas instalações da Benfica SAD. O Benfica já garantiu em comunicados que nada tem a ver com este processo. O próprio advogado adiantou que a Polícia Judiciária levou documentação contabilística relacionada com personalidades ligadas ao Benfica, mas não com a atividade concreta do clube. Então o clube não está envolvido. Eles fizeram questão já de separar as águas. Então, quais são as suspeitas que estão nesta operação? Um comunicado da PGR diz que investigam suspeitas de crime de recebimento indevido de vantagem ou eventualmente de corrupção, de branqueamento de capitais, tráfico de influência e de fraude fiscal. A própria Polícia Judiciária juntou a palavra qualificada, entre aspas, à fraude fiscal. E então e a situação que levantava. Há outro dado aqui, o João Pinto, que eu estava aqui a dizer a nível deste processo e da própria ligação com os juízes que estão aqui envolvidos, porque acabam por estar dois juízes envolvidos neste processo, que é o Rui Rangel e Fátima Galante, e por que razão eles ainda não são constituídos arguidos, é que Rui Rangel e Fátima Galante não podem ser colocados em prisão preventiva ou domiciliária, porque o estatuto do juiz protege-os, uma vez que não podem sequer ser detidos, a não ser em casos de flagrante delito. Estão em causa que esses crimes que eu já aqui avancei, melhor dizendo, mas a própria lei, o estatuto do magistrado diz que eles não podem ser detidos antes do julgamento marcado. E a única exceção é que os juízes só podem ser detidos se apanhados em flagrante. Tá bom, aí então são os contornos deste caso Lex. Avançando para outros momentos, tem exatamente a ver com a questão ligada. Falavas que no outro dia, né, sobre o ministro Centeno, mas aqui agora portanto, a investigação ficou arquivada. Sim, mas João Pinto, não te esqueças que, além deste Angola, entra aqui nisso, além deste juiz ter nascido em Angola, deixou lá e agora tem estado cá, mas há o nome e o contorno de Angola que acabam também por vir associada a este processo, porque há aqui uma figura que entra, Álvaro Sobrinho acaba aqui por entrar, porque há uma situação que coloca também, que faz dos juízes que entram em desacordo. É que o Rui Rangel, por exemplo, foi autor de um acordo que permitiu a Álvaro Sobrinho livrar-se no arresto do Ministério Público sobre cerca de 30 imóveis, com vista a garantir a recuperação de mais de 60 milhões de euros. Já estou por perto de 60 a 80 milhões de euros, num processo em que o ex-presidente do BESA
estava a ser investigado pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal, desde 2011 é que Rui Rangel, esse juiz desembargador, assinou o acordo do Tribunal da Relação de Lisboa em novembro de 2015, 7 meses após o Ministério Público ter determinado o arresto de imóveis a Álvaro Sobrinho. E nesse acordo que teve o voto vencido de outro juiz, que não concordou com o fim do arresto, e Rui Rangel aproveitou para criticar o juiz de instrução criminal, Carlos Alexandre. Estes dois juízes, Carlos Alexandre é conhecido aqui por ser o super juiz, e eles entraram em desacordo nessa assunto. E desde aí as próprias autoridades andaram um bocado atrás e a controlar Rui Rangel por causa dessa situação, dessa decisão que permitiu então livrar de um arresto do Ministério Público de Álvaro Sobrinho sobre os imóveis que tinham. Foram casas de luxo. Álvaro Sobrinho comprou 7 apartamentos de luxo no empreendimento Estoril Sol e por esses imóveis pagou cerca de 10 milhões de euros, e a aquisição terá sido um dos focos de investigação do Ministério Público sobre ele. E fizeram É importante dizer que este apartamento, João Pinto, Estoril Sol, aparece em vários processos aqui, não só nessa operação Lex, mas também na operação FIS, porque é um empreendimento Estoril Sol em que vários políticos, empresários angolanos, e não só ligados ao próprio poder, compraram imóveis aí. E esse Ministério Público andava a investigar e fez isso tudo. Por exemplo, José Pedro de Moraes Júnior, que foi Ministro das Finanças e Governador do Banco de Angola, adquiriu 6 apartamentos nesse empreendimento. Investiu mais de 10 milhões de euros. Acabou também sendo investigado pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal por suspeita de branqueamento de capitais. E falam várias pessoas, por exemplo, o general Helder Vieira Dias Companhia, comprou 2 apartamentos nesse empreendimento de Estoril Sol Residência. Ela adquiriu os apartamentos por 6,4 milhões de euros. É investigado desde 2011, mas tem um recurso pendente no Supremo Tribunal de Justiça. Isso só para citar várias pessoas, várias figuras que acabam por entrar a suspeita da compra de apartamentos neste empreendimento do Estoril Sol. Pois, então avançamos para a questão de Centeno. Centeno. A questão de Mário Centeno, o Ministro da Justiça, o Ministério Público já entendeu arquivar a investigação. Porque percebeu que não haviam aí elementos, ou puxando um bocado para a nossa linguagem, que não havia aí muito sumo, não é? para puxar, porque era um assunto que não valia a pena e que acabou por ser motivado por aquilo que saiu nas redes sociais. Porque há aqui uma coisa, o Ministério Público está a ser também criticado, que muitas vezes faz ações para criar opinião pública, para produzir sentença social. No caso, por exemplo, da Operação FIS e o nome de Manuel Vicente, foram também criticados nesse sentido, de criar sentença social em que o Ministério Público não respeita o segredo de justiça e as coisas vão, como é que os factos vão chegar à comunicação social. Aliás, mesmo nessa operação que a parte angolana questionava, o primeiro-ministro português e o próprio presidente, é como é que, se há segredo de justiça, como é que estes assuntos, essas informações chegavam à comunicação social. Parece que há uma linha aqui que tenta levar esses assuntos à comunicação social, que tem o Ministério Público, para fazer uma espécie de um julgamento público, criar opinião, fazer isto tudo. Então, isso foi mais um caso de que eles, usando deste argumento, foram fazendo situações dessas. Por exemplo, no caso Lex, como é que se chegou a informação que a Polícia Judiciária encontrou em casa do juiz Rui Rangel 10 mil euros em notas de 500? Como é que esta coisa chegou à comunicação social? Então, uma linha chega. E esse caso foi, outra vez, o Ministério Público foi criticado e eles perceberam, então, a pessoa ia arquivar o processo. Mas Centeno pode ficar calmo. Ok, portanto, nesta senda toda, e porque é importante podermos aqui continuar essa partilha de ideias, há que entrar e olhar um pouco para aspectos importantíssimos de toda uma situação. Daqui a pouco algo surpreendente, que é Portugal, país em que resides neste momento, estar no top europeu na sobrevivência ao cancro da mama. Mas é só uma pausazita, um minutinho. O que nos une é um prazer que chega com as noites de verão. É parte de ti e de todos.
Do mais descontraído ao mais fino. É algo que te traz uma boa surpresa, de onde menos esperas. Mas mais do que tudo, te dá novas e boas amizades, que trazem ao de cima o melhor de ti. É o que nos une. Somos Cuca. Beba com moderação. Pois é, Armindo, não deixa de ser uma boa notícia nesta entrada para o top 10, na questão de um assunto que tem estado a tirar muitas vidas, portanto, a mulheres jovens, não é, no caso? Sim. É que Portugal entra no top 10 da Europa na sobrevivência ao cancro da mama, da próstata e do estômago. É que a sobrevivência ao fim de 5 anos melhorou na maior parte dos tumores, mas piorou, por exemplo, em vários cancros, portanto, no colo, no reto e o resto. Mas isso foi um estudo. Portugal tem saído bem no último retrato internacional sobre os resultados dos tratamentos a doentes oncológicos. Foi um estudo divulgado ontem por uma revista, a Lancet, que traça rating por região, e Portugal surge no top 10 europeu em 3 dos tumores mais frequentes: cancro na mama, próstata e estômago. Por exemplo, no caso da mama, que afeta cerca de 5 mil mulheres todos os anos, a sobrevivência a 5 anos é a quinta melhor a nível europeu, tendo passado de 81,6% nos diagnósticos entre o ano 2000 e 2004 para 87,6% nos diagnósticos entre os anos de 2010 e 2014. Já no cancro do estômago, Portugal ocupa também a quinta posição a nível europeu, e no cancro da próstata está na 8ª. No caso do cancro da próstata, que é o mais prevalente nos homens, a sobrevivência hoje em Portugal é de 90,9% ao fim de 5 anos. No caso do cancro do estômago é de 32,2%. E estes resultados significam que, apesar de tudo, há uma capacidade de resposta a nível das instituições em Portugal que se tem mantido, e não tem havido nenhuma deteriorização dos resultados face ao aumento da procura e o fato de Portugal ter cada vez mais doentes, mas o Serviço Nacional de Saúde tem conseguido estar a dar a resposta. Por exemplo, há uma outra comparação, que é as posições cimeiras dos países nórdicos, que são países com uma maior história na luta contra o cancro e outro nível económico. Isso tem importância. É preciso ter em conta que, quando se avalia a sobrevivência, pode refletir apenas diagnóstico mais precoce e não significar uma alteração na trajetória da doença. E dito isso, esses são países com boa estrutura, cobertura universal de saúde e há muitos anos também a fazer uma pedagogia para se analisar, para se estudar estes casos. Portanto, estou sim, sim, senhora. E é interessante que assim seja, porque afinal de contas há que ter tudo. Agora, mão angolana na inauguração de uma fábrica já na dia 5, não é? Dia 5. Dia 5, é segunda-feira. Vamos ter aqui mão angolana, que é a inauguração de uma fábrica lá para o norte na zona da Maia. É a fábrica, o grupo EFASEC pretende aumentar a capacidade de produção de carregadores rápidos para veículos elétricos, segmento de que é líder no mundo. E Isabel Santos, o título diz aqui, Isabel Santos inaugura investimento de 2,5 milhões da EFASEC. Ela vai inaugurar na segunda-feira, que é uma tolerância de ponto em Angola, né? Porque feriado é no domingo, 6. Há uma nova unidade industrial da mobilidade elétrica, que é o investimento no valor que eu já disse, e numa cerimónia que será presidida pelo Ministro da Economia de Portugal, Caldeira Cabral, e pela acionista maioritária do grupo, que é Isabel dos Santos. É uma nova fábrica que está localizada na Maia e que vai permitir então aumentar a capacidade de novos produtos de produção de carregadores rápidos para veículos elétricos, segmento na qual a EFASEC, como eu já disse, é líder. E esta nova unidade vai permitir que a EFASEC atinja uma meta ambiciosa, cerca de 100 milhões de euros de faturação em 2020. Então, ela tem neste momento 112 trabalhadores nesse tipo de segmento de negócio, e contando também com 6 colaboradores
internacionais e eles pretendem aumentar os recursos humanos afetos à mobilidade elétrica com contratação de mais de 80 pessoas até o final do primeiro semestre do próximo ano. E dizer que também, por causa disto, vai-se fazer também, na manhã do dia 5, vai ser dedicada à inauguração. É de manhã, à tarde, há um debate sobre o futuro da mobilidade elétrica. Vão estar especialistas a fazerem esta abordagem. É importante aqui, isto é de notícia, recordar que em junho de 2015, a Winterfell, que é a empresa de Isabel dos Santos, comprou 65% do capital do grupo Efacec Power Solutions numa operação que terá envolvido, calcula, cerca de 200 milhões de euros. Portanto, não deixa de ser sempre um grande país de investimento para a empresária Isabel dos Santos. Isabel dos Santos é dos empresários, da ciência, da representantes da classe empresarial angolana que mais investimentos têm feito cá. E eles dão mesmo notícia desta situação e também não só aqui, mas em Angola é das pessoas que falam assim, mais de 40 das suas empresas em Angola dão emprego a mais de 40 mil pessoas. Basta ver as empresas a que está associada, a Unitel, a rede de supermercados que é o Candando, o Zap e outras, conseguem dar emprego, conseguem críticas que se podem fazer, mas acima de tudo é aquela que tem aplicado dinheiro para criar, para gerar investimento, gerar emprego. Muito diferente de alguns empresários cujo dinheiro cá não é investido em participações de negócio, mas é em compra de imóveis e, como citamos aqui, vários casos e que acabam por dinheiro ficar aqui, muitas vezes envolvidos até nesses contornos da justiça e, por acaso, basta ver que os empresários angolanos não está o seu nome envolvido nessas questões de branqueamentos, de capitais, desvios e não sei o que. O dinheiro entra aqui, é investido e não há estes problemas. Então, daí também trouxemos esta notícia que está aqui, para está para essa inauguração da EFASEC. Pois bem, já aqui no finalzinho, Charles Puigdemont, portanto, da Catalunha, depois de ter feito todo aquele percurso, etc. e tal, com todas as maravilhas, foi lá para a Bélgica, agora parece que voltou ou seja, pôs os pés pelas mãos, não é? Pôs os pés pelas mãos. Aquela tomada de posse do Parlamento tem sido adiada porque criou-se ali o sistema, aumentou-se o grau de segurança para saber se o homem entraria, procuraria entrar e tomar posse, que não aconteceu, então foi adiado. Ele agora parece, porque a TV5, creio eu, noticiou isso e ele admitiu as mensagens enviadas a um ex-colega de governo que o sonho da independência unilateral se acabou e que se sente sacrificado pelos aliados separatistas. A troca de mensagem foi apanhada pelos fotógrafos e o desabafo privado de Charles Puigdemont tornou-se público, levando mesmo ele a tentar, o líder catalão, a tentar conter os danos, garantido que continua determinado para seguir em frente. Então, ele foi traído pelas suas próprias palavras e assume aqui que há as mensagens que ele troca com um colega seu que está também na Bélgica. Um fotógrafo estava por trás, um fotógrafo e um cameraman que estavam por trás desse indivíduo e conseguiram fotografar e ver as mensagens que eles trocavam, em que ele dizia, colega, espero que entendas que isso acabou, os nossos sacrificaram-nos, pelo menos a mim, vocês vão ser conselheiros, mas eu serei sacrificado. Então, isto para o governo de Madrid foi, de certa forma, tem sido noticiado, tem sido abordado, a mostrar que ele atirou a toalha para o tapete e que vai desistir. E isso vai ter criado também já alguma... e Madrid quer isso, para criar alguns desajustes, alguns desacertos entre os partidos que proclamam a independência da Catalunha, né? Nomeadamente o Partido Junto pela Catalunha, a lista que Puigdemont cria única e que ele faz parte, também a esquerda republicana da Catalunha e os radicais da candidatura da unidade popular. Começa a ficar cada vez mais complicada a situação para Charles Puigdemont, João Pinto. Pois é, a situação na Catalunha, depois de tanta coisa, tantos assuntos, agora tudo volta, já não se sabe como é que vai ser. Mas pronto, está aí esta situação e os países fazem-se assim, né? A política, o desporto, a economia, trazendo sempre ao de cima. Por isso é que nós existimos exatamente para poder regular isso tudo, ainda bem que existe a imprensa.
João Pinto, eu gostaria de rapidinho dar aqui uma notícia também. É que nasceu em novembro, mas agora já pode ser vista no Jardim Zoológico de Lisboa, uma cria de girafa de Angola, que é uma espécie de girafa de pelagem única que existe apenas em 2 jardins zoológicos europeus, no de Dortmund, na Alemanha, e do Amersfoort, na Holanda. Foi uma gestação de 15 meses, até que no dia 16 de novembro, por pouco nascia no dia 11. Havia essa grande expectativa. Mas a girafa de Angola nasceu no dia 16 de novembro de 2017. Uma cria que tem 1,90 m de altura. Permaneceu alguns dias sozinho com a mãe e agora já pode ser vista e está no Jardim Zoológico de Lisboa. A presença de uma girafa de Angola tem vindo a declinar o seu habitat, nomeadamente na parte da África subsaariana, é assim conhecida por ser uma espécie que nasceu no nosso país, tem estado agora colocada em cativeiro, tem estado a desaparecer e agora já é apresentada então em público essa girafa de Angola. Agora, esses contornos da girafa e dizer, João Pinto, vou pedir outra vez a ti que se puderes enviar um bocado de calor, porque nos próximos 10 dias haverá um arrefecimento e haverá mesmo muito frio por causa de uma massa de ar gelado que se desloca da Islândia e que leva uma queda das temperaturas, começou desde ontem e vai até ao final da próxima semana. Por exemplo, no Porto teremos as temperaturas de 3 graus, Coimbra 2, Guarda -2 e para Lisboa está a nível de 7, 5 graus. Fazer frio, João Pinto. Recebe então esse calor ao microfone, a partir aqui de Luanda, e tenha um bom final de semana. Olha, na segunda, quarta e sexta-feira da próxima semana, quando voltar, estarás aqui com o Manuel Vieira, pois aqui o cidadão resolveu tirar uns dias para descansar, hein? Aproveito o prolongado. Na segunda-feira estamos aí para falar um bocado do 4 de fevereiro e do resto, mas aqui estamos uma boa pausa para ti. Tudo de bom, um grande abraço, com frio aqui, mas receber o teu calor e este contacto que temos estado a fazer no mundo em 2 sintonias. E a todos aqueles que nos têm acompanhado também, e pedir que sigam a página da Vivência Express News, que teremos também esta conversa, o áudio desta conversa, e hoje nos tornamos com um cartoon de Sérgio Pissarro, da nossa página. Depois das férias também. Ok. Um grande abraço então, votos de bom final de semana. Estamos juntos. Um abraço. Vamos juntos.